Meu querido Gustavo Noblat, tudo bem, queridinho? Tudo Você tá ótimo. bem? Bom Cubaninha dia aqui, Cubaninha não, eu preciso me atualizar. Brasileirinha, certo, Paulinha? Cubaninha Nossa, não Zoe mais. Martínez. Nossa, Zoe Martínez. Simplesmente Zoe Martínez. Aliás, esse Eu acho que é enquadramento da Zoe é magnífico, dá um status assim de intelectual maravilhosa, Zoe. Professor, seja muito bem-vindo, professor Marcelo Suano aqui com a gente novamente. Guga, eu vou começar por você, Sim, senhor. porque eu acho que você está se contradizendo. Quando? Vou te explicar por quê. Ele nem Quais falou das nada, vezes? mas ele já está se contradizendo. Eu acho que você está se contradizendo e eu vou te explicar por quê. Eu não quero de maneira nenhuma que você fique bravo comigo. Não é essa a minha intenção. Mas o ponto é o seguinte. Há algumas semanas atrás, você aqui nesse programa chamou o presidente da República de arregão por não ir em debates. Agora, Lulinha Paz e Amor cancelou a ida dele no sábado. O que você vai falar agora, hein? O arregão foi por não ir a debate? Foi por algum motivo. De fato, eu me lembro que eu chamei de arregão. Não, mas eu quero saber o seguinte, quem não vai a debates é ou não é arregão? Ou simplesmente você escolhe a sua opinião de acordo com quem está protagonizando? Acho que o Lula, ele está seguindo aquela estratégia conservadora daquele que está na frente e opta pelo caminho menos perigoso, digamos assim, que é o de se expor menos. Só que o Lula, em 2006, quando era o favoritaço contra o Alckmin, preferiu fugir de todos os debates, não só de um. E o resultado foi que o Alckmin encostou nele e no segundo turno, aí sim, o Alckmin teve menos voto do que no primeiro turno, que foi algo incrível para uma eleição, isso nunca acontece. E o Lula teve uma vantagem grande no segundo turno, mas no primeiro emparelhou. E o Lula crê que o principal motivo disso foi exatamente a falta aos debates. Então, dessa vez ele foi a um, só que ele vai faltar agora ao segundo, por estar muito à frente. Agora ele vai adotar essa estratégia e depois ele vai no último da Globo, que aí, pelo menos na cabeça do eleitor, não fica aquela memória de que ele faltou. Ele foi no da Band, ele foi no da Globo, mas ele vai faltar esse. E aí, para não ficar tão ruim, ele topou ir no programa do Ratinho. Ele está Então, no pelo programa do menos, Ratinho. Então, assim, é ruim, para não ficar o que ele tão fez? ruim. Ele foi no Ratinho, que sabe que não vai apertar, pelo menos se fizer entrevista como fez nos moldes com o Bolsonaro. Vai ser não é nenhuma entrevista, fala que eu discuto, né? Praticamente uma assessoria de imprensa, então ele se sente confortável em ir pro Ratinho, é menos arriscado do que ir pro debate contra outros candidatos. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Lula não ir aos debates é estratégia e o Bolsonaro não ir é arregão. Não, eu estou dizendo que ele está seguindo essa estratégia, mas eu acho que ele poderia ir sim. Eu acho que ele tem capacidade de, num debate desse, fazer com que a imagem dele, mais uma vez, se sobressaia, como ele fez na entrevista do Jornal Nacional. Mas como ele foi muito mal no da Band, ele e o Bolsonaro foram os piores, ficou o trauminha, sem dúvida. Ele está correndo desse debate e ele vai no último. Só estou contando a estratégia. Entendi. Não estou dizendo que eu concordo. O ausente não vira assunto, não? E o ausente acaba, isso é um bom ponto. Querendo ou não, ele vai tomar porrada e não vai nem ter como se defender. Mas vai apanhar menos do que apanharia talvez se estivesse lá, porém, teria como que vai contra-atacar. assistir também debate no sábado à noite? Agora, o problema é que sábado à noite o povo tá um pouquinho distraído, né? Você não acha? Não sei. Mas eu acho que todo candidato deveria ser obrigado a ir no debate, não sei. Eu tenho para mim que é um momento importante ali da gente assistir, enfim, deles se confrontarem democraticamente. É exemplar que haja ali a discussão. Eu acho muito errado não ir, assim. Agora, Paulinha, eu me lembro muito bem que a nossa querida Zoe Martínez, também há algumas semanas aqui, naquela época que o Bolsonaro estava na dúvida se ia ou não em debates, a Zoe disse que era um direito do presidente da República não ir. É um direito do Lula não ir também, Zoe? Com certeza, com certeza. É um direito de todos os candidatos de não se apresentarem. Eu vejo como o debate mais importante no segundo turno, que aí entre os candidatos que foram mais votados, né? E o que interessa mais ao povo. Agora, é no mínimo curioso e engraçado e contraditório, porque as pesquisas, a maioria das pesquisas, todas, aliás, apontam o Lula como estando na frente, o favorito aí na corrida presidencial. Então, veja como um pouco engraçado, assim, e curioso esse comportamento do Lula, porque o comportamento de uma pessoa que está à frente nas pesquisas é o de querer encarar tudo, debate, sabatina, entrevistas, e o comportamento do Lula é todo o contrário. Ele foi na sabatina do Jornal Nacional, na Globo, porque estava entre amigos. Na verdade, não foi nenhuma sabatina, isso foi aí um chá
de comadres, onde todo mundo passou a mão na cabeça dele, fizeram as perguntas aí que tinham que fazer, porque senão ia ficar muito feio para eles, mas em nenhum momento eles foram incisivos, em nenhum momento contestaram aí as respostas mal dadas do Lula, porque ele não respondeu concretamente nada, fugia dos assuntos, né? Respondia da forma que ele queria. Agora, ele se sentiu confiante porque viu essa situação no Jornal Nacional. No debate na Band, foi super despreparado, porque achou que iam passar a mão na cabeça dele. Da mesma forma que foi no Jornal Nacional, só que foi todo o contrário, acabaram com ele. O Bolsonaro acabou, tratorou o Lula no debate da Band. Ficou desconcertado. Os assessores dele aí da campanha não gostaram nem um pouco. Até eles admitiram que o Lula não estava preparado. Ele não consegue responder sobre o Petrolão, sobre o Mensalão, sobre ser o partido que mais roubou na história desse país, se não do mundo. O Lula foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Ele não consegue justificar tudo isso que ele fez no governo dele. Então, a forma que ele achou é de fugir, porque se não tem como responder, vai ficar muito feio para ele. Na Band, ele fugiu. Na história do Petrolão aí, da Petrobras, ele fugiu do tema, começou a citar coisas aí no papel, escritas, e fugiu da pergunta que o Bolsonaro fez para ele. Então, vai ficar muito feio, ele vai ficar muito em evidência. A forma que ele achou foi fugir aí dos debates. Agora, vai participar do da Globo, por quê? Porque ele sabe que tá aí entre amigos, entre comadres, que vão passar a mão na cabeça dele, vão protegê-lo. Essa é a tática aí que o Lula e a equipe dele encontrou de não colocar tão em evidência aí o despreparo do Lula e todas as mentiras que envolvem ele. Porque ele não vai... Gente, ele não foi nas sabatinas que o Bolsonaro foi, na quantidade de sabatinas que o Bolsonaro foi, não tá dando entrevista, foge do povo na rua. Pelo amor de Deus, se deve é porque teme. E vai deixar muito em evidência. Então, a melhor coisa que ele faz é deixar aí que os números aí de 50% à frente, porque ganha no primeiro turno das pesquisas, deixam fazer a campanha por ele. É o que a gente viu nesses últimos meses. Quem faz a campanha do Lula, ou tenta fazer, é a pesquisa, manipulando aí a opinião das pessoas, porque a imagem do Lula não consegue fazer a sua campanha. Ele não vai para a rua enfrentar o povo, porque ele sabe que ele teme muitas coisas. Por quê? Exatamente porque ele deve muitas coisas, não só ao povo brasileiro, mas também na justiça. Muito bem, gente, são 10 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O nosso professor Marcelo Sono, que é uma espécie de terceira via, certo, Paulinha Carvalho? Essa é nova. Hoje está substituindo com muito gigantismo o nosso querido Paulinho Figueiredo, que está nesse momento com alguns tios e tias do Zap em Nova York, certo? Inclusive tem vídeos aí circulando na internet daquelas senhoras e senhores abraçando ele de uma maneira muito carinhosa. Você que está aí me assistindo, Paulinho Figueiredo, quero ver fazer o mesmo na Vila Madalena, viu, irmãozinho? Eu quero ver. Depois você me conta. Dá uma passadinha lá na Morato Coelho, certo, Guga Nodal, para ver o que acontece. Muito bem. Professor, vamos falar sério aqui agora. Eu quero entender um pouco do ponto de vista do cidadão. Vamos tentar abstrair esse conceito de direita, de esquerda. A pergunta que a Paulinha faz, ela é muito boa. É obrigação de um candidato à presidência da República comparecer num debate? Independente se ele esteja em primeiro, em segundo, em terceiro, é obrigação ou não? Bom, primeiro, meus cumprimentos a ti, Paula, ao Guga, a Zoe, essa equipe fantástica da Jovem Pan e a todo esse público gigantesco que cresce cada dia mais porque a Jovem Pan tem credibilidade. Isso é o que é significativo. Às vezes eu falo assim, quando te convido para ir na Jovem Pan, você vai por quê? Porque se eu pudesse colocar numa única palavra, vir na Jovem Pan é dignificante. É isso que representa. Agora, feitos esses meus cumprimentos e respondendo a tua consideração, Paulo, são 3 pontos que eu acho da minha perspectiva, tá? O primeiro deles não diria que é filosófico, mas diz respeito à essência da democracia. A democracia perde quando aqueles que querem representar o povo e apresentar propostas para o povo, principalmente dizer como este povo vai ser administrado, e que, na realidade, todos esses candidatos, eu posso estar chutando muito pesado, mas, na realidade, eles estão pedindo um emprego, porque eles são empregados do povo.
Todos eles. Estão dizendo assim, eu quero ser o seu empregado. Aqui está meu currículo, aqui está minha carta, é isso que eu quero fazer, é para isso que eu quero estar nesse cargo. São empregados. Então, a democracia perde quando os seus empregados ou empregados do povo não querem apresentar aquilo que é de essencial. Qual é a sua proposta, qual é a sua campanha, afinal de contas, quais são os seus projetos, de onde que ele vai tirar recursos, porque o que distingue o amador do profissional não é dizer o que deve ser feito, mas dizer como será feito aquilo que deve ser feito. E aí, somente nesses momentos é que você pode olhar e dizer, esse cara sabe como resolver aquilo que ele está dizendo que vai resolver. Só nesses momentos. Então, perde a democracia. Mas eu vou pegar um elemento que o Guga trouxe, que eu achei que é bem interessante. É a estratégia. Esse é o segundo ponto. É uma estratégia que ele está apostando. Ora, estrategicamente, o que ele está dizendo? Eu não vou me desgastar. Por que eu não vou? É uma postura conservadora daqueles que vão realmente apresentar. Isso mesmo, eu concordo plenamente contigo. Agora, por que ele fala que ele não quer se desgastar? Eu vou pegar duas sabatinas e um debate. Ele se saiu razoável numa sabatina, porque ele teve... Não é que ele teve o apoio apenas, praticamente as pessoas falaram... O auxílio emergencial ele teve. Nossa, ali foi a primeira sabatina dele. Ali ele estava no meio, não estava no meio de amigos, ele estava no meio de parceiros de jornada, parecia que era isso, né? Então, o senhor não deve nada para a justiça, o senhor não faz isso. Ele não precisava falar. Então ali ele saiu razoável. Por que ele saiu razoável? Porque ainda assim houve titubeios da parte dele quando colocavam questões em que não eram colocadas já o defendendo, se colocasse apenas um problema. Aí ele ficou meio assustado. Quando ele foi no debate, ele apanhou de todos os lados, não foi só do Bolsonaro, não. Talvez as únicas pessoas que não o tenham batido muito foram as duas candidatas, a Soraya e a Simone. Por qual razão? Porque as duas estavam querendo mais dizer... Olha, eu existo e eu não faço parte disto, daquilo, mas eu tenho uma proposta. Propostas quase amadoras. Eu vou retirar tanto, eu vou retirar imposto desse, esquecendo que para fazer tudo isso tem que ir para o Congresso. E estavam criticando o Bolsonaro de ter caído no colo do Centrão. Mas para fazer aquilo que elas queriam, elas não tinham como dizer como. Mas na realidade, professor, é uma estratégia que visa justamente o menor desgaste possível, né? Porque ele confirma no debate da Globo, né, Paulinha? Ou seja, ele não confirma tá indo pro último. O SBT no sábado, mas confirmado no da Globo. Ele está indo para o último, porque no último ele reúne todas as forças para tentar garantir o sucesso dessa estratégia, que é o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Como que a gente pode avaliar se essa estratégia está certa ou se ele está avaliando corretamente? Ele está avaliando da perspectiva de que as pesquisas eleitorais são realmente aquilo que está sendo apresentado. Ora, há questionamentos nas pesquisas? Há questionamentos nas pesquisas. Elas correspondem ao que está aí? Um conjunto gigantesco de pesquisas estão apontando todas na mesma direção, no mesmo caminho? Parece que sim. Mas se nós pegarmos um fato que ocorreu na eleição do Donald Trump, eu lembro que de todas as pesquisas que foram apresentadas, quase todas falavam que o Trump perderia. Só teve um instituto que acertou. E foram perguntar por que ele acertou. Ele disse que a metodologia que estava sendo usada era uma metodologia que não levava em conta o fator constrangimento do entrevistado. E muitas pessoas escondiam a sua verdadeira intenção. Aí o que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia das questões. Questões que não botavam o entrevistado no constrangimento, a partir do qual eles poderiam pegar o índice real. Porque as respostas não trariam para aquele entrevistado o constrangimento, era o fator constrangimento. Mas parece que foi feita, né, uma pesquisa aqui em relação a esse voto constrangido, porque a gente tem falado... Voto envergonhado. Acho que foi a pesquisa Quest, né, que fez um levantamento para entender em quem votaria essa pessoa que está ali constrangida de dizer se vota em Bolsonaro ou em Lula. Como foi feita a amostragem? Da Quest, você tá dizendo. Tem que verificar de todos, Eles deram um iPad e a pessoa, enfim, foi por meio de iPad para a pessoa nem ver quem perguntava e também não foi por telefone. Eles fizeram de um jeito que a intenção deles, na verdade, era medir achando que o voto envergonhado era a favor do Bolsonaro e eles descobriram que o voto envergonhado, na verdade, é a favor do Lula. Se isso estivesse sendo aplicado metodologicamente da forma correta, aí o Lula acertou na estratégia de não se desgastar. Porque quando ele vai, aí eu concordaria discordando da Zoe quando falou que ele se saiu, ele não respondia. É que ele não pode responder.
Eles não têm o que responder. O professor, você sabe que eu acho que a grande indecisão da eleição desse ano está na abstenção. Claro. E eu acho que essa questão da abstenção ela vai ser crucial justamente para a gente identificar se as pesquisas vão ou não acertar. Porque as pesquisas elas não conseguem pegar essa questão da abstenção. Elas não conseguem. E a abstenção, ela tende a favorecer o Bolsonaro e não o Lula. Pelo fato do eleitor, eu pelo menos imagino, o eleitor do Bolsonaro ser alguém mais engajado do que o eleitorado do Lula. Nós estamos falando de um eleitor do Lula mais focado na juventude. Poderia discordar de ti? Por favor. Eu acho que o eleitor do Lula, é mais engajado do que o do Bolsonaro. O eleitor politizado. Mas a questão é a seguinte, o eleitorado do Lula hoje, ele tem 60% naquele que recebe até um salário mínimo. E, de fato, a abstenção é maior na base da pirâmide social, seja por motivos econômicos, de às vezes não conseguir simplesmente se locomover até o local de votação, seja por qualquer outra questão, mas é na base. E a base hoje é lulista. O voto do Lula vem muito dessa base. Então, a abstenção tende a favorecer, de fato, o Jair Bolsonaro. E a abstenção acontece, ela acontece e é por volta de 15 a 20. Chega até 20 mais, a 30, 23, né? Oscila entre 20 e 30%. Enfim, varia de eleição para eleição. O Bolsonaro aposta muito nisso agora, professor. O Bolsonaro e a equipe dele acredita que a abstenção pode ser o que vai levar de fato a eleição para o segundo turno. É por isso que a campanha do Lula está muito focada justamente em falar vá votar, vá votar, vá votar. Nessa semana eles estão muito focados nisso. Interessante que aqui o voto é obrigatório, mas nos Estados Unidos também houve um esforço dos democratas até para fazer esse movimento de que as pessoas de fato fossem votar e tal. Houve esse movimento lá, Zoe, né? Posso só passar para a Zoe para ela dar a avaliação dela em relação à abstenção? Acho que é um tema legal da gente discutir, Zoe. Olha, eu acho que o Bolsonaro está apostando mais nos votos indecisos. Por isso que ele tomou essa decisão de participar não só das sabatinas, como também de todos os debates. Acho que uma estratégia positiva, porque o que mais deveria temer os debates é o Bolsonaro, porque todos sabemos que quem está com a máquina pública nas mãos é o que mais vai sofrer ataques dos outros candidatos. Ele é o alvo. O Bolsonaro é o alvo. No debate da Band, todos foram contra o Bolsonaro. Foi tiro de todo que era lado contra o Bolsonaro, contra o mandato dele agora. Então, o Bolsonaro, acredito que está com essa estratégia de alcançar, de levar a informação para essas pessoas que estão indecisas. Por isso que eu acho que é pouco inteligente por parte aí da campanha do Lula e da estratégia que eles estão montando, o Lula não participar. Porque o Lula é um dos principais candidatos hoje na corrida eleitoral. As pessoas querem ouvir não só as propostas, como também a explicação dele sobre o Petrolão e o Mensalão. Só que, como mesmo o professor falou, o Lula não tem como responder essas perguntas. Então, para ele, não é positivo participar. Mas para o Bolsonaro, que sabe do que está falando, que sabe o que fez nesses 4 anos de mandato, ele não tem nada a temer, mesmo com todos os ataques vindos dos outros candidatos. Então, o Bolsonaro está apostando aí nesses votos, por exemplo, do Paulo, de pessoas que estão indecisas, de pessoas que estão em cima do muro, do sapatênis. Que Paulo que ela está falando? Eu? Que vai decidir Paulinho? a eleição desse ano apostando em você, são os sapatênis. Então o Bolsonaro está tentando dialogar com essas pessoas indo aos debates. Mostra que ele está aberto ao diálogo, que ele está aberto aí ao debate e que tem o que mostrar de fato sobre o mandato dele. Olha, a gente está falando aqui de um monte de pesquisas, então vou trazer aqui alguns dados, inclusive sobre indecisos, por exemplo, da pesquisa Quest, que foi divulgada nessa quarta-feira. Então, indecisos são 5%, inclusive o mesmo percentual dos que votam em branco e nulo ou não pretendem comparecer às urnas. Isso então, seriam estimulada. 10%, exatamente aqui na Quest. A gente tem o Lula com 44%, Jair Bolsonaro com 34%, e a gente tem depois o Ciro com 6%, a Simone Tebet com 5%, a Soraya Tronic com 1%, os outros candidatos têm menos de 1% da intenção de voto. Também a gente não vê ainda essa migração desse tal desejado voto útil para o primeiro turno ainda, né? Porque ainda não desidrataram aí esses 2 outros candidatos, que seriam o Ciro e a Soraya. E a gente também teve o Poder Data, né? Em que o Lula está com 44%, Bolsonaro 37%, Ciro Gomes 7%,
Simone Tebet 4%, Soraya Tronic e Felipe Dávila têm 1% cada, os demais têm menos de 1%, brancos e nulos 3% na Poder Data e indecisos 2%. Então, na Poder Data, diminui aí um pouco do percentual entre os indecisos e brancos Paula, e nulos. Olha que coisa interessante. Quem veio pedir o voto útil foi o Lula. Ora, quando você pede o voto útil, se você tem a garantia de que as pesquisas estão reais ou que elas vão corresponder exatamente àquilo que configura o quadro, você não precisa pedir o voto útil. Porque pelas pesquisas ele já está, inclusive, no primeiro turno vencedor. Porque a somatória dos demais não chega a ultrapassá-lo, significa que ele tem 50 mais 50. Mas ele pede o voto útil para fechar no primeiro, né? Mas já significa que ele já vê. Mas a gente vê que esse movimento aconteceu em 2018, né, professor? Porque o Alckmin pontuava ali na pesquisa, tinha uma significância, e depois a gente vê que ele desidrata completamente numa decisão que a gente vê que foi para o Bolsonaro. Então existe essa importância também desse voto, né? O cenário de 2018 é muito diferente daqui, apesar de ambos terem trabalhado para produzir o mesmo espírito. Sim. Porque aqueles que têm mais apelo popular e entrem mais com o povo, é muito melhor você ter um ambiente polarizado. Então foi criada ao longo desse tempo a manutenção do ambiente de polarização. Mas o senhor não acredita que está totalmente polarizado? Totalmente. Isso aí. Continua, então o cenário é parecido. Mas foi criado. A única coisa que tem aquele cenário lá... Foi alimentado pelos dois. Você não tinha o Lula, você tinha o representante dele. Era o Haddad. Já que a gente está falando sobre pesquisa, tracking interno também do Lula, aponta que a eleição ainda não está sendo definida no primeiro turno. Ao contrário dessas pesquisas, as do Lula mostram que está muito perto dele ganhar no primeiro turno, mas que ele ainda não ganha no primeiro turno. E eleição de segundo turno é outra eleição. E eleição de segundo turno é outra. Então ele, apesar do Datafolha, do IPEC mostrarem que ele ganha no primeiro, ele ainda não vê assim. Ele precisa desses pontinhos, ele sabe que está muito perto de conseguir. Então ele faz um discurso do voto útil sem necessariamente pedir o voto do eleitor do cirista ou da Simone, mas fazendo com que os seus eleitores, os seus influenciadores, a sua campanha crie esse clima de voto útil que pode sim definir a eleição no primeiro turno. Tem chance. E o Bolsonaro, ele tá, ao contrário do Lula, os trackings dele também estão mostrando que ele pode perder no primeiro turno, mas ele está espalhando, gente, que os trackings dele estão apontando que a eleição está parelho. O Bolsonaro sabe que pode perder e para criar um ambiente de que talvez tenha havido fraude, ele já está espalhando por meio de influenciadores dele, enganando seus influenciadores, dizendo que nos seus trackings está muito parelho, que é para criar esse clima de que talvez tenha havido uma fraude na eleição. Você tem acesso a esses tracking do Bolsonaro e do grupo dele? Eu tenho acesso a pessoas que são ligadas a ele. Ninguém vê o track dele. Aí é que tá. Todo mundo falando mas aí é que nos assessores. Está sendo falado com base em uma grande nebulosidade. Olha, eu a única coisa que talvez essa seja admitindo que as pesquisas estão certas e o Lula tem entre 40% e 43%. Este é o teto do Lula? Porque se este for o teto, no momento em que a polarização ficar configurada, é uma visão de mundo, um projeto de país contra outro, é muito grande a probabilidade das pessoas correrem para o Bolsonaro. Sim, concordo. Agora, muito grande. Pegando nesse ponto... Se houver essa rejeição ao que propõe essa candidatura do PT. O que parece é o seguinte, entre os eleitores do Ciro, por exemplo, na hora que eles forem se dividir, nesse momento, 30% é Bolsonaro. Eu acho 40%, que é mais, hein? Não, nas pesquisas apontam mais ou menos isso. Ciro. Se o Ciro não falasse assim, eu sou de esquerda, muita gente ia dizer, mas peraí, o Ciro está apresentando uma proposta liberal, está apresentando uma proposta de uma liderança política que vai bater em todos aqueles que tentam, de alguma maneira, minar a democracia e minar as instituições. Mas muita gente fala que o Ciro está de olho não nessa, mas na próxima eleição, inclusive sinalizando exatamente para esse público que pode ficar órfão do Bolsonaro. Ele disse pela segunda vez, a eleição passada ele disse que se perdesse não se candidataria, novamente é candidato. E de novo fez essa promessa que se perder não concorrerá daqui a 4 anos e a gente sabe que é cascata, que ele vai concorrer, até porque ele tem idade para isso e porque caso o Lula perca, aí sim, não vai sobrar ninguém à esquerda, vai ficar talvez mais fácil. O Ciro falou que vai ganhar no primeiro turno ontem.
O Ciro vai ganhar? Não, todo mundo está falando isso, né? O Lula fala que vai ganhar no primeiro, o Bolsonaro fala que vai ganhar no primeiro, agora o Ciro também. E Soraya? Não vai ganhar no primeiro? Porque não está se manifestando, mas, gente. Professor, se você pensar pela lógica, eleitor do Ciro e da Simone são os que querem a mudança na maioria. Posso então, a maioria professor, mas a mudança não é o me permita. retorno do Lula. Não, mas para muitos é. Deixa eu só